O grande desafio para o ministro da Palavra de Deus, aquele que é pregador, que tem no seu bojo doutrinário sermões que inspiram, palavras que transformam vidas através do Evangelho, primeiramente você tem que se preparar, estudar a palavra, conhecer o texto, todos os personagens envolvidos ali naquele contexto de pregação, todas as narrativas. E para o público, para que eles possam entender a sua mensagem. Eu posso até preparar uma boa mensagem, eu posso até, como dizer, ter uma boa dicção, ter um bom manejo com a palavra, mas se da forma que eu prego as pessoas não entendem a minha mensagem, alguma coisa está errada. Se você pegar lá em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9, você vai ver que o apóstolo Paulo recomenda que a nossa palavra tem que ser bem inteligível, né? De fácil compreensão, para que nós venhamos alcançar o propósito. Está falando sobre excelência, está falando sobre a forma de pregarmos, que as pessoas venham entender a mensagem, independente do seu grau de instrução, independente da sua etnia, cultura, para que todos de fácil acesso possam entender a palavra ministrada. Pois bem, daí nós podemos dizer também, no capítulo de número 1, versículo 31 do livro de Gênesis: viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Isso aqui nos traz a memória sobre a autocrítica. Não é verdade? Todos nós temos uma autocrítica. Quando você faz uma obra da sua casa, uma obra de alvenaria, um conserto, de alguma coisa, de uma pia, de um banheiro, de um terreno, quando você termina, você faz uma avaliação, se tudo terminou bem ou não. Aí você vai dizer se aquela obra, aquele projeto que você realizou ali, ele funcionou de imediato ou não, ou se vai ter algum problema de longo prazo. Então isso se chama autocrítica. Todos nós temos que ter essa humildade. Quantas vezes eu preguei em alguns lugares, em certos lugares, que eu mesmo não gostei da mensagem. Achei que não me desenvolvi legal. Cheguei a achar também que o Espírito de Deus não me usou. Quantas vezes? Pelo fato de você se incomodar. Porque a excelência da palavra, da mensagem, é o resultado daquilo que você construiu. Não estou dizendo que você, eu ou você, nós pregadores, estamos acima da palavra. Não, não é isso. É a autocrítica. É a forma que você prega, a forma que você leva a palavra, a forma que você introduz, aplica. Porque eu conheço pregadores, ministros da palavra, que tem uma oratória impecável, que tem no seu bojo de instrução um currículo invejável, uma formação teológica intocável, mas que quando vai aplicá-la em público, a maioria ou quase todas as pessoas
não compreende a mensagem. E isso é preocupante. Voltemos à autocrítica. Gênesis 1:31. Lembramos também que do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, o profeta Isaías vai falar, ou dizer, apresentar, ou fazer menção sobre o Cristo, que viria 700 anos depois. É essa a palavra dele. Que o trabalho de suas mãos, ele verá e ficará satisfeito, versículo 11. Isso quer dizer resultado, excelência na pregação. Durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus viu o final, o resultado. Tetelestai, diz o grego, né? Está consumado. E nós vemos que é importante nós notarmos isso. Em João capítulo 19, versículo 3, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, perdão. Quando o Senhor Jesus fala tetelestai, ou está consumado, ele passou por diversas adversidades, provações, a qual ele vencera a todas. Isso não é arrogância, isso é excelência. Mais uma vez, devemos nos focar em levar a boa nova do Senhor de forma inteligível, clara, eficaz para a compreensão. Senão nós iremos falar como se estivesse falando para ninguém, como diz o capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 9. Estaremos falando como ar para ninguém. Então, o conselho que eu deixo agora para todos os ministros, para todos aqueles que amam a palavra de Deus, que manejam bem a palavra da verdade, é uma dica de ouro para todos nós. Na dicção, na dinâmica do sermão, na grande dedicação do estudo da palavra e principalmente sermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença do Senhor. Antigamente, para terminarmos aqui, quando nós ouvimos a ministração da palavra, 30, 40 anos atrás, uma palavra impactante, uma palavra simples, mas impactante, tínhamos o costume de dizer que nós ficávamos remoendo aquela palavra durante a semana toda. A mensagem de domingo, o sermão de domingo. Ficávamos relembrando o que foi dito na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O jargão que nós usávamos era remoermos aquela palavra. Ela produzira com eficaz o resultado que foi enviado. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que te proteja nos dias maus, no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor.